Nossa aula de hoje à tarde, nós vamos fechar, tá, o capítulo que fala a respeito da crise da razão. E por crise da razão, nós falamos de três indivíduos que são fundamentais para o entendimento do pensamento contemporâneo, ok? Nós falamos a respeito de Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche. Para Kierkegaard, a questão de angústia, tá? Que a nossa vida é recheada de escolhas e cada escolha pressupõe uma angústia, em onde você vai ficar angustiado. Se você escolhe entre A e B, você escolheu A, você vai ficar na eterna angústia, e se eu tivesse escolhido B? Então, essa é a questão fundamental daquilo que a gente falava a respeito dos nossos colegas do terceiro ano. Tá? Eles estão vivendo uma eterna angústia da espera dos vestibulares, da espera do Exame Nacional do Ensino Médio, e uma eterna angústia para saber quando serão realizadas as provas, mediante a estrutura dessa pandemia que atrapalhou muitas e muitas situações para eles próprios. Mas a questão da escolha, tá? Em Kika, e fala a respeito da escolha que leva à angústia. Schopenhauer vai falar da questão da vontade, que você pode fazer tudo o que você quiser mediante sua vontade, só que podem te aprisionar, podem te punir, podem te castigar, mas ninguém pode prender a sua vontade, mesmo que você não a realize, mesmo que você não possa estabelecer, tá, a realização da sua vontade, ela sempre está presente, e é a sua vontade que determina a sua ação. Como, por exemplo, nossa aula de videoconferência hoje à tarde. Tá? A aula é cansativa, a aula é chata, mas o professor é legal, o professor é bonito. Tá? Mesmo assim, se não fosse por sua vontade, você não estaria dentro da sala de videoconferência. Ou seja, é preciso que tenha a vontade dos indivíduos para que possam realizar os atos, para que possam ser realizadas as atividades. Como, por exemplo, tem colegas de vocês que não têm vontade nenhuma de participar da aula e não entram na sala, ficam com falta, eles não vão estar associados à questão da presença deles. Então, assim, a vontade para Schopenhauer é o elemento fundamental na formulação do conhecimento, na formulação da sua própria existência. E lembrando que esses três filósofos, eles são chamados filósofos existencialistas. E por último, tá, falamos a respeito de Nietzsche. Nietzsche na questão da transvalorização dos valores, ou seja, identificar os valores que te prendem, identificar os valores que você acredita que não são úteis para a sua vida e destruir esses valores. E no lugar, construir outros. Mas como é que você vai construir outros valores a partir do momento que você destruiu todos os outros? Significa um niilismo, ou seja, um nada. Tudo que nós fazemos é um eterno retorno, um retorno ao nada, porque esse nada, ele pressupõe a perda de significado das ações, a perda de significado da razão, a morte de Deus, a morte da filosofia. Deus está morto, assim como a filosofia está morta, assim como a ciência matou Deus e matou o próprio conhecimento filosófico. E a partir disso tudo, nós temos três grandes pensadores ou três grandes teóricos dentro da filosofia. Nietzsche, filósofo do existencialismo nihilista, ou existencialismo chamado existencialismo ateu, certo? Então, ele nega a possibilidade da própria existência do ser humano e da própria realização como tal. Ou seja, o homem, ele centrou-se demais na razão e esqueceu-se dos seus instintos, tá? A razão centralizou demais, demais, demais as formas do conhecimento para no próprio ser humano e esqueceu-se que o homem não é somente razão. Daí nós estabelecemos aquela abordagem, nós falamos a respeito do espírito dionisíaco e o espírito apolíneo. Desde a Grécia Antiga, segundo Nietzsche, o homem centrou-se no espírito apolíneo, ou seja, na razão, no equilíbrio, na busca pela harmonia, e esqueceu o chamado espírito dionisíaco, que é a desarmonia, que é o desequilíbrio, que são os excessos, que são a festa, tá? Que são os elementos que propõem, tá, um desarmar o elemento da razão, o oposto da razão. Então, tudo aquilo que nós temos. Então, para Nietzsche, o homem é dotado do espírito
apolíneo e do espírito dionisíaco. O espírito apolíneo, a razão, o espírito dionisíaco, os excessos, ou o contrário da razão, tá? A irracionalidade. Então, para Nietzsche, a ciência moderna, o pensamento moderno, a filosofia, desde os tempos mais antigos, centralizou-se demais o homem na razão. O homem tinha que ser equilibrado, o homem tinha que manter a harmonia com o cosmos, a harmonia com a física, a harmonia com a sociedade. E se esqueceu que o homem também é dotado de alguns instintos, de alguns sentimentos que podem conduzi-lo à própria felicidade na sua existência. Tá? Aí, voltando um pouco, tá, para Kierkegaard, o homem possui três dimensões: a dimensão estética, a dimensão ética e a dimensão religiosa. Na dimensão estética, o homem está voltado principalmente para a satisfação dos prazeres imediatos, tá? Na dimensão ética, o homem está voltado para o cumprimento do dever, e na dimensão religiosa, o homem está voltado para os elementos da sua própria religião ou para os elementos de fé. Então, sempre há uma passagem do estádio estético para o estádio ético, do estádio ético para o estádio religioso, ou seja, a passagem do estádio ético para o estádio religioso, nós chamamos de salto de fé, onde o homem não sabe o que vai acontecer, mesmo assim ele prefere estabelecer um pulo, um salto no escuro para cair diretamente nos braços de Deus. Então, três grandes nomes do pensamento existencialista. Tá, ok? Qualquer exercício, qualquer prova que cobrar a linha de pensamento ou corrente de pensamento que os três pertenciam é o existencialismo, iniciado com Soren Kierkegaard, tá? Depois Arthur Schopenhauer e depois Friedrich Nietzsche. Ok? Então, esses três elementos, eles são primordiais dentro do século XIX. E não se esqueça que a gente falava que o século XIX é um século de profundas mudanças, tá? Profundas estruturas de mudanças políticas, mudanças tecnológicas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Do século XVIII para o século XIX, nós temos a Revolução Industrial, nós temos a Revolução Francesa, nós temos as revoluções liberais de 1830, de 1848, nós temos a ascensão do socialismo utópico, do socialismo científico, nós temos o anarquismo, nós temos a doutrina social da igreja, nós temos o neocolonialismo, nós temos os imperialismos, tá? E consequência disso tudo será a Primeira Guerra Mundial. Então, esses filósofos, eles vivem esse contexto atribulado, esse contexto centrado demais no elemento razão. Então, o que eles querem fazer é sair do elemento razão, retirar o homem do excesso de razão do século XIX e estabelecer a análise através da sua própria existência, a sua existência através dos seus instintos, através das suas emoções, através dos seus sentimentos. Então, a ótica existencialista visa analisar a existência humana, o significado ou os motivos da existência humana fora do elemento razão. Tá? Então, esses três indivíduos, Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche, eles são precursores do existencialismo contemporâneo, tá? A ruptura com a razão. Então, nós temos um elemento que nós chamamos crise da razão. Por crise da razão, é justamente esses três indivíduos que vão desenvolver as suas teses, que vão desenvolver as suas teorias acerca do elemento instinto e contrapondo o elemento razão. Tá? Lembrando novamente, Kierkegaard, a questão da angústia e da escolha, tá? Schopenhauer, a questão da vontade,
Nietzsche, a questão da vontade de potência, o espírito dionisíaco e apolíneo, a transvalorização dos valores e a filosofia do martelo, que foi a última coisa que nós falamos na última aula. Filosofia do martelo, porque você vai identificar aqueles valores que para você não são considerados verdadeiros ou considerados válidos. Você vai pegar esses valores, você vai destruir esses valores e no lugar você vai construir novos valores a partir do elemento nada. Daí vem o niilismo, nada, ausência de significado. Ou seja, você constrói novos significados a partir da sua concepção, a partir da sua própria existência. Por isso, nós vamos fazer agora os exercícios da página 33 do livro 1B de Filosofia, tá ok? Pega seu livro 1B de Filosofia. Pegando seu livro 1B de Filosofia, a página 33, para a gente poder estabelecer uns exercícios acerca de Kierkegaard, acerca de Schopenhauer e acerca também de Nietzsche. Serão poucos exercícios porque nosso tempo é corrido. Eu vou tentar ser o mais sintético possível, o mais rápido possível, para a gente poder fazer o maior número de exercícios. Página 33, exercícios aplicando conhecimento. O livro é o 1B de Filosofia, tá? O livro 1B de Filosofia, página 33. Aguardo um pouquinho, esperando vocês abrirem a página 33, o livro 1B de Introdução à Filosofia. Acredito que vocês já tenham pego o seu material, já tenham pego o seu livro. Página 33, repetindo, exercícios de filosofia, página 33 do livro 1B, tá? Peguemos as nossas afirmações. Então, diz assim, deixa eu pegar o livro, eu estou com a projeção e o livro na minha frente, para não correr o perigo de errarmos alguma coisa, certo? Página 33, livro 1B. Então, vamos lá. Leia as afirmações abaixo a respeito da obra, afirmações abaixo, a respeito da obra do filósofo Søren Kierkegaard, tá? Aí vem assim, tópico número 1. O dinamarquês Søren Kierkegaard é considerado o pai do racionalismo. Sua frase mais conhecida é penso, logo existo. Para vocês que estão no segundo ano do ensino médio, você já deve saber que essa frase não é de Kierkegaard. Essa frase ela é de Descartes. Então, a afirmativa 1 está falsa. Marca aí como alternativa falsa. Então, o pensamento penso, logo existo, é de René Descartes e não de Søren Kierkegaard, certo? Alternativa 2. O pensamento de Søren Kierkegaard é marcado pelo objetivismo. Não, é marcado pelo subjetivismo. Daí vem a questão da escolha, né, do indivíduo. A questão é o indivíduo que vai escolher, vai estabelecer sua escolha. Então, não é objetiva, é subjetiva, está no sujeito. Para ele, a filosofia deve ser desmontada por argumentos lógicos, não, por argumentos baseados na estrutura subjetiva, no próprio indivíduo. Então, marca como falso também. Alternativa 3. A filosofia de Søren Kierkegaard é sistemática e pretende incluir em algum sistema integrado todas as grandes questões da filosofia. Não, ela não é sistemática, ela é de caráter subjetivo, existencialismo subjetivo. Então, joga fora também a alternativa 3. Alternativa 4. A problemática central de Søren Kierkegaard consiste na irracionalidade de nossa expressão do real. Tinha uma preocupação filosófica com o tornar-se cristão. Ótimo, maravilha. Ele foi fortemente influenciado pelo cristianismo. Daí aquela ideia que nós falamos de passar do estádio
ético para o estágio religioso significa dar um salto de fé. Ou você acredita e você faz essa mudança, você faz esse caminho, ou você não acredita e você sempre ficará alicerçado dentro do estágio ético. Você vai cumprir com o seu dever, mas jamais você vai passar um estágio adiante. Então, marca a alternativa 4 como verdadeira. Alternativa 5. A filosofia de Kika apresenta um vocabulário técnico que possui um sentido próprio no interior de sua obra. Para compreender o que um conceito significa, é preciso entender toda a sua obra. É impossível que a gente possa estabelecer uma abordagem acerca dos indivíduos que estabelecem uma busca de toda a obra. Eu vou ter que entender toda a obra para entender os termos utilizados por Kika. Então, necessariamente, a gente marca a alternativa 5 como falsa, tá? Eu não preciso entender toda a obra de Kika para entender o seu vocabulário. Eu posso entender muito bem o seu vocabulário sem compreender toda a sua obra. Então, a alternativa correta seria a nossa letra C, tá ok? Então, coraçãozinho vermelho na alternativa letra C, porque aqui nós estamos trabalhando com a base do elemento chamado sentimento e racionalidade e a transição para o pensamento moderno ou contemporâneo. Exercício número 2, da mesma página, da página 33. Falamos agora há pouco, os 3 estádios distintos ou modos de existência identificados pelo filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard são: letra A, empírico, não. Ele não fala de um estádio empírico. Racionalista e existencialista, também não. Estádio científico, religioso e jurídico, o único correto aí é o religioso. Joga fora o restante. Então, estágio estético, ético e religioso. Essa seria a nossa resposta correta. Estético, onde o homem busca a satisfação imediata dos seus prazeres. O estágio ético, onde ele cumpre com os seus deveres. E o estágio religioso, onde ele está em plenitude com a própria religião, com a sua própria fé. Certo? Estágio ético, jurídico e existencialista, não. Só o ético que vale a resposta correta. Estético, técnico e filosófico também não. Só estético equivale à resposta correta. Então, a resposta correta deste exercício para Søren Kierkegaard são 3 estádios ou 3 modos de existência fundamental, tá? O estético, repetindo, tá? O estético, onde perduram a satisfação imediata dos prazeres, o estágio ético, onde o indivíduo cumpre com seus deveres, e o estágio religioso, onde ele se volta para Deus, ele se volta para uma vida ascética, e ele é fortemente influenciado pela religião. Isso nós devemos ter bem claro. Søren Kierkegaard é fortemente influenciado pela religião, principalmente o cristianismo. Então, exercício número 2, resposta correta, letra C, de professor Coraçãozinho. Marca aí. Exercício 3. O exercício 3 é de acordo com o pensamento de Nietzsche. Faltou um de Schopenhauer, tá na sequência, mas mais para frente nós vamos analisar alguns exercícios de Schopenhauer, tá? De acordo com a discussão que Nietzsche realiza sobre a origem dos valores morais, pode-se afirmar que, para Nietzsche, a origem dos valores morais estão associados à estrutura social. É o homem em vida, em sociedade, que cria esses valores morais. Só que ele se esquece que foram os próprios homens que criaram esses valores e passam a acreditar que eles sempre existiram. E isso provoca, tá, segundo Nietzsche, uma grande submissão do homem através dessas leis, levando à criação da chamada moral do rebanho, onde o indivíduo ele se esconde atrás desses princípios, esconde-se atrás dessas morais para poder desenvolver uma vida dentro da sua adequação, dentro dos seus dados fenomênicos como ser humano. Então, letra A, pode-se afirmar que, na avaliação reativa, os fracos primeiro avaliam a si mesmo como bons e daí
decorre a avaliação do outro, o forte como o mal. Então, o fraco sempre se avalia em relação ao bem ou em relação ao mal. Pode ser que sim. Os gestos úteis foram inicialmente valorados como bons, tendo se tornado hábito, passar a considerá-los bom em si. É aquilo que a gente acabou de falar. Então, se algo é considerado como bom, é considerado através da ótica dos seres humanos. Só que uma ação, um valor, um princípio ético, um princípio moral, ele é tido como um valor permanente, onde os indivíduos acabam acreditando que sempre existiu como valor. Então, pode ser que sim. A moral escrava tem sua origem no cristianismo, tá? A moral escrava tem origem no cristianismo, porque segundo o pensamento de Nietzsche, o cristianismo vai limitar demais a própria vida do ser humano. Então, ele vai viver sempre submisso à questão do cristianismo. Pode ser que sim. A filologia, por favor, para quem não sabe o que é filologia, está aí embaixo. Filologia é o estudo rigoroso dos documentos antigos e a sua transmissão, para estabelecer, interpretar e editar os textos. Então, a filologia mostra que as palavras usadas para designar a nobreza social adquiriram progressivamente o sentido de nobreza de espírito. Então, para Nietzsche, em relação à discussão da origem dos valores morais, significa que as palavras usadas para designar sempre adquirem progressivamente um sentido. Então, tudo aquilo que se faz mediante os valores, com o passar do tempo, ele vai adquirindo significado. Então, para cada tempo histórico, para cada época, o elemento da moral, ela obtém um valor em si mesmo. E então, supostamente, descendo, rasgando na minha garganta, seria a resposta correta, a letra D. A filologia, ou seja, o estudo rigoroso dos documentos, mostram que em cada tempo histórico nós temos um valor moral. E esse valor moral, ele adquire um significado dentro do seu contexto histórico. É por isso que a letra D está certa. Por que não a letra B, professor? Os gestos úteis foram inicialmente valorados como bom, tendo se tornado hábito, passar a considerá-los como bom. Aí estabelece a ideia dos princípios da valoração e não dos princípios dos valores morais, como pressupõe o nosso enunciado. Então, descendo adequadamente com a resposta correta, então nossa seria a letra D, certo? Meio complicado. Nietzsche é sempre um pouquinho mais complicado do que Schopenhauer, do que Kierkegaard, mas dá para a gente poder entender ele claramente, tá? Sempre será um pouquinho mais complicado em Nietzsche. Agora, veja esse exercício, tá? Esse exercício nós vamos ter que marcar a incorreta. Esse é o grande problema em relação a algumas provas de vestibular. Querem a questão incorreta, é o exercício número 5. Nós pulamos o exercício de número 4 e vamos para o exercício de número 5, tá? O exercício de número 5 a respeito de Nietzsche também. As alternativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche, exceto. Então, nós temos que pegar o elemento que está inadequado, ou seja, a alternativa incorreta em Nietzsche. Então, vamos lá. A alternativa A vontade de potência, o motivo básico da ação do homem, a vontade de viver e dominar. Tá certo. Então, nós falamos na aula passada que Nietzsche ele desenvolve o conceito de vontade de potência. É aquele desejo, aquele anseio que todo ser humano tem de realizar, tem de dominar a natureza, todo o desejo que nós temos de dominar a nós mesmos e aos outros elementos que nos cercam. Só que muitas vezes nós somos reprimidos e não podemos realizar a nossa vontade de potência. Aí surge, segundo Nietzsche, a frustração. Então, alternativa correta. O super-homem, indivíduo que é capaz de superar-se e possui um valor em si.
o super-homem. O super-homem seria, em Nietzsche, é um conceito de Nietzsche, tá? O super-homem é o indivíduo que ele abstém-se desses valores. Ele estabelece uma capacidade máxima de eliminar esses valores e construir novos valores. Não que ele seja, tá? Não que ele possui um valor em si, ele possui um valor na coletividade, não um valor em si propriamente. Então, o eterno retorno, a recorrência permanente dos mesmos eventos. Aula passada, nós somente falamos que a vida, a existência do ser humano é um eterno retorno a si mesmo, tá? E esse eterno retorno ocorre mediante as fases da vida do ser humano, tá? Conforme você vive, as fases elas vão mudando, mas tem um eterno retorno, tá? Você, por exemplo, é adolescente e você passa por algumas situações na sua vida. Tá? Aí, quando você é adulto, você passa por situações semelhantes. Seria uma ideia deste eterno retorno. Então, você nunca está livre totalmente das suas capacidades enquanto ser humano. Você sempre vai estar ligado, vai estar associado a esse eterno retorno. Então, o ideal dionisíaco, conciliação do saber apolíneo com o saber e do saber dionisíaco. Então, para Nietzsche, é uma alternativa verdadeira. Então, a gente joga fora, porque a gente está buscando a falsa. Então, o ideal dionisíaco, conciliação do saber apolíneo e do saber dionisíaco. Então, combinar a razão com a irracionalidade, combinar a razão com os meus instintos, de modo equilibrado, onde um não esteja acima ou sobressaia em relação ao outro, mas de uma situação onde eles vivam em harmonia. E a letra E, moral dos escravos, ressentimento dos que não podem realmente agir e são compensados com uma vingança imaginária, ou seja, a moral dos escravos, a moral daquele indivíduo que não consegue desenvolver nenhuma prática, nenhuma ação e está ligado diretamente a uma moral superior a ele. Portanto, ficamos com a incorreta, a letra B. Então, não possui um valor em si esse super-homem, e sim um valor dentro da capacidade social, dentro do elemento social. Então, não necessariamente um valor em si, mas um valor fora de si. Ok? Ele supera-se, mas é um valor fora de si. Então, estamos a respeito do exercício número 5, estamos com a alternativa B. Mais uma para a gente poder encerrar. Bom, temos tempo de fazer pelo menos mais outra. Tá? Nietzsche empreendeu uma genealogia da moral, ou seja, ele empreendeu uma origem da moral. Qual seria a origem da moral? Então, com a qual desejou mostrar que os valores da tradição judaico-cristã eram basicamente nihilistas, ou seja, não havia significado nenhum neles. Daí vem a ideia do nihilismo, a ausência de significado total nas suas ações ou nas suas atividades, tá ok? No prólogo do livro, Nietzsche enuncia sua nova exigência, no qual será preciso descobrir as verdades dos valores morais. Opa, vou ler de novo porque ficou um pouquinho pesado, tá? Será preciso descobrir a verdade dos valores morais. Então, necessariamente não, eu não preciso descobrir a verdade dos valores morais, eu preciso descobrir a origem desses valores morais e assim poder entendê-los. Letra B, o próprio valor dos valores morais deve ser questionado. Olha que maravilha! Então, questionar todas as possibilidades de origem dos valores. Então, vou questionar todos os valores, vou questionar todas as ações, eu vou questionar todas as afirmações, eu vou questionar tudo aquilo que existe dentro da sociedade. Portanto, o questionamento fundamental será a respeito qual o valor de todas as coisas. Existe dentro do elemento social algo que possa ser valorizado como um absoluto ou não. Então, para Nietzsche, o próprio valor dos valores morais deve ser questionado, ou seja, o próprio valor ele deve ser investigado, ele deve ser inserido dentro de um contexto
de análise. Então, não vou considerar nada como absoluto. Pode ser que seja a letra B. Letra C, a vontade de vingança deverá operar contra a metafísica. A vontade de vingança da moral do fraco, da moral do escravo, ela não vai operar contra a metafísica, ela vai operar contra a própria ação do sujeito. Então, joga fora. Letra D. Os fracos deverão ser protegidos pela vontade dos fortes. Não, aí fica um pouco pesado, porque, na verdade, os fracos, eles não são protegidos pelas vontades dos fortes, mas os fortes criam valores, tá? E esses valores podem proteger os fracos, tá? Dentro dessa possibilidade, então está incorreto. A vontade de saber deverá prevalecer sobre todas as outras coisas. Não a vontade de saber, e sim a vontade de viver. Tá? Para Nietzsche, essa é a peça fundamental do existencialismo. A vontade de viver deverá prevalecer sobre todas as outras vontades. Portanto, a gente fica com a resposta, a alternativa letra B, de bola, B de professor bonito, tá? Aí, para a gente poder encerrar, vamos fazer o exercício da página 37, tá? Deixa eu ver, o exercício da página 37 é o Consolidando Saberes. Vou fazer pelo menos um exercício da página 37, o exercício de número 1, tá? Friedrich Nietzsche é um importante polêmico pensador contemporâneo, particularmente por sua famosa frase "Deus está morto". Em que sentido podemos interpretar a proclamação dessa morte? Então, Nietzsche entra com o cenário, com a ideia do absoluto, que o absoluto ele não existe, o absoluto é uma criação, uma invenção do ser humano para poder executar suas ações. Daí surge a frase: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Então, o Deus que morre é o Deus cristão, certo? Mas ainda vive o Deus natureza, no qual o homem encontrará uma justificativa e um consolo para a existência e o sentido? Não, joga fora. Não há Deus natureza. Não fomos nós que matamos Deus. Aí já está errado, porque para Nietzsche são os próprios homens que mataram Deus. Então, ele nos abandonou na medida em que não aceitamos o fato de que essa vida só poderá ser justificada no além. Então, joga fora essa ideia. No Deus que morre é o Deus mercado, que tudo nivela a condição de mercadoria. Não, joga fora. Não existe a ideia de Deus mercado. A morte de Deus não se refere apenas ao Deus cristão, mas remete à falta de fundamento no conhecimento, na ética, na política, na religião, cabendo ao homem inventar novos valores. Olha que maravilha, resposta correta, tá? E, letra E, a morte de Deus serve de alerta ao homem que nada é infinito e eterno, ou seja, o próprio Deus é finito, tá? A própria ideia de Deus, ela tem fim. Então, alternativa incorreta. Então, ficamos com a nossa alternativa letra D. A morte de Deus não se refere apenas ao Deus cristão, mas remete à falta de fundamento no conhecimento, na ética, na política, na religião, cabendo ao homem inventar novos valores, certo? Portanto, para a nossa aula de hoje, era isso que nós precisávamos ver, tá? No mais, na próxima semana, na quinta-feira que vem, nós não temos aula, então nossa próxima aula está no dia 18 de junho, tá ok? Até lá, eu vou ficar com saudade de vocês e até lá a gente vai começar a fazer novas atividades também. Para hoje, não tem atividade, tá? Para vocês fazerem aquelas duas atividadezinhas. Para hoje, vocês estão livres. No mais, para quem já terminou os exercícios, bom fim de semana, tá? Um bom descanso, um bom resto de quinta-feira. Um abraço carinhoso para vocês, tá? Um beijo e tchau, tchau.